Apocalipse e hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 19. O capítulo, ainda que seja o 19, ele faz parte de um parêntese. Ele faz parte de um parêntese que começou no 17:1 e vai terminar no 19:10. Esse parêntese, que vai do Apocalipse 17:1 até o Apocalipse 19:10, é um parêntese que interrompe a cronologia de eventos que irão suceder no período conhecido como Grande Tribulação. Esse período chamado Grande Tribulação é um período de 3 anos e meio, que é a abreviação do período total de 7 anos, também conhecido como a 70ª semana de Daniel, ou a última semana da profecia das 70 semanas de Daniel, que se encontra em Daniel 9, de 24 a 27, e que estamos estudando ali na rua Arceburgo, número 242, todos os domingos de 9 às 9h50 da manhã, e todos estão convidados. Se você gosta de escatologia, se você gosta de profecia, seja bem-vindo no nosso meio, no bairro Bonfim, pertinho do cemitério, ali na rua Arceburgo. Enquanto os mortos enterram os seus mortos, nós louvamos aquele que é tido como morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos, que é Jesus Cristo. Essa pessoa maravilhosa que nós acabamos de homenagear com o nosso louvor humilde, ainda que sincero. Então, esse parêntese, que não é o primeiro parêntese de Apocalipse, já tivemos outros, e ele vai de Apocalipse 17:1 a 19:10, e ele interrompe a cronologia de eventos que estão acontecendo já no finalzinho da tribulação, que é o derramar das cumbucas, das 7 cumbucas, é o derramar das 7 taças, é o derramar dos 7 canecos de boca larga, cheios até a tampa, com o vinho do furor da ira de Deus, porque de acordo com Apocalipse 15:1, é com o derramar dessas 7 cumbucas, ou 7 taças, ou 7 flagelos, ou 7 pragas, ou 7 bacias, que a ira de Deus se consuma, que a cólera de Deus se consuma. A palavra consumir aqui no grego tem o sentido de alcançar o seu fim, de ser satisfeita, de realizar aquilo para o qual se propôs. Então, quando as 7 taças são derramadas, a cólera, a ira de Deus, retida há milhares de anos, há centenas de anos, há séculos e séculos, não contra o pecado humano, porque o pecado humano já foi julgado na pessoa de Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, mas exatamente a cólera e a ira de Deus contra a rebelião do homem, contra essa oferta, contra essa pessoa, que é Jesus Cristo, é sua oferta tetelestada, perfeita. Eu tive até lendo num comentário, nada é mais inflexível do que a ira de Deus em face da rejeição da graça. Se você rejeita a graça, você rejeita tudo aquilo que era possível para te tirar da situação nefasta no qual o homem naturalmente se encontra. Que eu estava até conversando aqui com o meu amigo, o irmão Geraldo, o gordinho, que está mais gordinho, diga-se de passagem. Nós estávamos conversando a respeito das mazelas da vida, né? De como a vida é cheia de morte, é cheia de percalços, é cheia de problemas, é cheia de tristezas, né? O próprio autor de Eclesiastes falou que é muita ralação, e isso nos afeta mais ainda quando acontece com uma pessoa pela qual, como é que foi, você falou, pela qual a gente tem um vínculo emocional, uma pessoa que você se relaciona,
Um filho, uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, uma pessoa que você convive há muitos anos. Porém, isso faz parte da vida na qual o homem mesmo se colocou por ter desobedecido a Deus. Mas graças a Deus, né, usando as palavras de Romanos, que em Cristo Jesus a gente não apenas consegue conviver com essas coisas, como é possível que se reverta essas coisas. Não só pelo novo nascimento, que já altera toda a sua eternidade, que ia ser de afastamento de Deus, agora vai ser de comunhão eterna, como também, de acordo com o Tiago, por muito valer em sua eficácia a oração do justo, a gente pode buscar a Deus, colocar essas situações na mão dele, igual a gente tem feito a favor do seu irmão, a gente tem feito a favor do meu pai, a gente tem feito a favor da vida do pastor Geraldo, com seus problemas gastrointestinais, a gente tem feito com a vida do pastor Cliff, com seus problemas venosos, porque tudo isso são consequências do pecado, né? São consequências daquela mordida na fruta que não deveria, né? Que no suposto figo, né? no piqui do Éden, né? E a consequência de tanta recusa à graça de Deus, de tanta rebelião individual, recusa individual daquilo que Deus nos oferece em Cristo, a recusa como comunidade, a recusa como nação, a recusa como a humanidade na sua totalidade, chega a um ponto que, por mais elástica que seja a paciência de Deus, por mais macrotúmico que seja o seu amor, né, aquele amor longânimo que vai esticando, que vai macrotumiando, né, é um sentimento que se alarga, porém, o caráter de Deus, que é imutável, ele tem que fazer a sua demanda, e por mais que ele protele, por mais que ele postergue, por mais que ele adie esse juízo, chega um momento em que ele tem que julgar. E nós vamos ver, hoje nós vamos começar e na semana que vem nós vamos continuar, nós estamos prestes a estudar o evento mais fantástico da história humana. A gente pode se emocionar, pode ser muito legal assistir ou participar de uma Olimpíada, de uma Copa, né? Nós vamos experimentar isso ano que vem, é muita emoção, é muito frenesi, é muita convulsão coletiva, é muita catarse, né? Um show, você vai numa colação de grau de uma amiga e irmã, e de repente uma pessoa que é deficiente física, depois de tantos esforços se forma, foi aquela euforia, aquele frenesi, a gente precisa lembrar, foi um momento, né, intenso. É engraçado, a gente lembra essas coisas por ter vivido, dá um ruspeio, né? Porque ela é cadeirante, não era? Sim. Porque o esforço é maior, né? E na colação de grau, né, a ovação é maior, porque ele sabe que houve um esforço maior para alcançar aquele objetivo, que a gente pega um ônibus ou vai a pé, mas vai, enxerga, mas agora é um esforço maior, a pessoa é mais exigida, mas existe a força de vontade, ela alcança. Então existem grandes momentos, a vida não é feita só de tristezas, né? Existe a parca e pequena possibilidade do Galo ser campeão esse ano, da Libertadores, coisa rara, é um milagre, né? Eu conheço botecos que falam assim, fiado só quando o Galo for campeão da Libertadores. De tão impossível que é, mas pode ser que aconteça, não sabemos. Então, os alvinegros vão se encher de emoção, vai ter toda uma euforia, um frenesi, né? Vai ter uma alegria em função disso. Tem os momentos em que a gente se alegra porque um filho nasce perfeito, cresce, escapa de problemas.
Tem momentos em que a gente vai num show de rock and roll e a gente vê lá o nosso ídolo favorito, e aí arrisca o isqueirinho e se convulsiona, né? Então tem pessoas que, né, o pessoal foi no show do Elton John lá e se emocionou. Então a vida proporciona momentos, né, que a gente, mas por maior, por mais eufórico, por mais fantástico que seja a conquista de um país, vencer uma Segunda Guerra Mundial, um show de rock, uma Copa, uma Olimpíada, um cadeirante que se forma, um livramento, passar na OAB, passar no vestibular, raspar a cabeça, nada disso, casar, nada disso, isso é pingo d'água no oceano comparado à fantastiquelância desse momento. É de uma hiperboleância, né? Nem existe essa palavra, isso é um neologismo. Nada se compara à fantastiquelância desse evento que nós estamos prestes a vivenciar, que é fantástico, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Nada é o ponto alto da humanidade, é o ponto alto da história, é o ponto alto do homem, é o ponto alto da história de todas as nações, é o ponto alto da história de Israel, é o ponto alto da história da igreja. Nada se compara. Oi? Física, aquela que vai pisar no Monte das Oliveiras e vai rachar no meio. Essa que está descrita aqui é corporal, física, visível e gloriosa manifestação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Redentor, aquele que já esteve aqui uma vez e foi rejeitado pelo que eram seus. Vai ser um evento ímpar, sem igual, é o ponto alto da história da humanidade, isso é indiscutível. Não teve um herói humano que tenha conquistado ou que tenha proporcionado um evento da magnitude que vai ser esse evento. Esse evento, ele coroa, ele amarra, ele fecha o trato de Deus com Israel, o trato de Deus com as nações, e coroa e expõe toda a glória da qual a igreja vai ser participante. É um momento inexorável, é um momento que não vai ter como escapar. Crentes e incrédulos vão contemplar esse evento. Crentes e incrédulos. Quem estiver lá na tribulação sofrendo e clamando para que isso aconteça logo, e a besta com seus exércitos reunidos para pelejar contra o cordeiro. Independente de você ser crente ou descrente, de você gostar ou não gostar, de você estar esperando e vigiando, ou de você estar distraído, todo olho verá. E incrédulos. Crentes e incrédulos. Crentes e descrentes, pios e ímpios, entendeu? A preposição conectiva, né? Mas ela foi dita. Ou seja, todo olho verá. E esse evento, ele ocorre assim que a tribulação acaba. Imediatamente após o fim daquele período chamado tribulação, Jesus Cristo se manifesta em glória. Isso está aqui, para você ver o grau de ansiedade, de urgência e de emergência de Deus em passar régua nessa questão. A gente vê aqui como diz Pedro, ainda que muitos a julgam demorada, né? Em Mateus 24, 29 fala que logo em seguida à tribulação daqueles dias aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão. Você vai ser algo público. Logo após, imediatamente após. O grego
É bem intenso aqui nessa questão. E nós vamos ver. Não é bem ainda o nosso assunto a segunda vinda, mas nós já estamos preparando. Porque, por não ter Deus prazer na morte do ímpio, ele está deixando que essa sequência de juízos intensos, que são o derramar das 7 taças, das 7 cumbucas, como diz na terra da Elaine, né? Das 7 cumbucas da boca larga e cheias até a tampa com a cólera de Deus, se derrame lá nos últimos momentos da tribulação, nas últimas semanas, nos últimos dias, nas últimas horas. E essas 7 taças consumam a cólera de Deus de tal maneira que agora Deus pode manifestar o seu filho, porque a sua cólera foi satisfeita, a sua justiça, a sua santidade foram satisfeitas. E o juízo daquele sistema de engano que Satanás montou, esse programa que já está rodando desde a época da Torre de Babel, esse vírus, esse programa vírus que Satanás inoculou no HD humano, está rodando há milhares de anos. Esse sistema que Satanás montou, que é hiper abrangente, que contamina todos os povos, em todos os lugares e em todas as épocas, ensinando o Satan Way of Life, né? E dá uma tristeza. Sério, essa semana me deu uma tristeza, porque a gente vê a Bíblia se cumprindo assim na sua cara, né? Diante do seu nariz, que fala que todos os reis da terra bebem do vinho da sua prostituição. Aí você vê lá a Dilma lá, tomando benção pro rapaz. Os ortodoxos, todo mundo, todos os reis da terra indo lá na prostituta, né? Indo lá na casa de meretrício religioso espiritual. É essa linguagem, porque a idolatria se equivale, a fornicação espiritual se equivale à fornicação física. Todos os seis da terra bebem do vinho da sua feitiçaria, da sua prostituição. Sim. Então dá uma tristeza. Dá tristeza, porque é verdade. É inevitável. Mas esse sistema, que a muitos parece caminho de vida, mas na realidade é um caminho de morte, ele vai ter seu fim, ele vai ser julgado. E o juízo desse sistema USB, né, do sistema babilônico, do Satan Way of Life, desse esquemão que Satanás montou e que roda há milhares de anos enganando todos em todos os lugares, né? Esse juízo faz parte do juízo que integra o derramar das 7 taças, porque um dos anjos que derrama as 7 taças é o que faz os anúncios que estão contidos em Apocalipse 17 e 18. Então, Apocalipse 17, 1 a 19, 10, que nós podemos didaticamente dividir em 4 grupos de vozes, que a Elaine tem aqui melhor anotado do que eu, ou seja, Apocalipse 17, 1 a 19, 10 contém o juízo dessa mulher e dessa cidade. Mulher essa, a grande prostituta, e cidade essa, que é Roma, que compõe o sistema satânico de engano, universal e atemporal. E esse trecho parentético que vai do 17, 1 ao 19, 10, ele pode ser didaticamente dividido da seguinte forma. Nós temos a voz de condenação, que está lá em Apocalipse 18, aliás, o Apocalipse 18, 18 de 1 a 3, é onde está lá, caiu a grande Babilônia. Tem a voz de separação, em Apocalipse 18, de 4 a 8, sai dela, povo meu, porque o bicho vai pegar, sai dela, senão você vai ser cúmplice. Tem as vozes de lamento, Apocalipse 18, de 9 a 19, ai,
a grande cidade caiu, ai, não estou nem aí para ela, mas não vou poder vender mais nada, né? Eles lamentam porque eles perderam a oportunidade de business, né? O que eu vou fazer agora com esse monte de, como é que eu diria, com esse monte de artesanato feito em gesso, né? Com esse monte de pedrinhas emendadas uma na outra por um fiozinho com a cruz na ponta. O que eu faço com isso agora? Quem diria que esse sistema um dia cairia? Mas se Deus quiser e Ele quer, vai cair. E por fim, em Apocalipse 18, 20 a 19, 10, nós temos as vozes de celebração. Sim, que enquanto aqui na terra, os 6 que se prostituíram, os amantes da prostituta, e os mercadores lamentam e choram. Quer fazer um comentário? Não precisa tampar, não. É um comércio. É um comércio. A Elan quer falar. Eu vi uma reportagem de uma praça muito importante em frente à grande catedral lá em Buenos Aires. Não, em Buenos Aires. As pessoas aguardando a primeira celebração e uma moça estava com muitas camisetas, canecas, chinelas e tudo assim, morta de cansar, trabalhando, que trabalhou a noite inteira, que para o nosso fuso horário é de madrugada. E o repórter perguntando se ela tinha assistido alguma coisa, se ela tinha participado. Ela não, porque eu preciso trabalhar. Ela estava a noite inteira trabalhando. Os mercadores vão lamentar a perda de oportunidade de negócios. Um certo padre célebre aí vende milhares de... Eu nem sei. Sim. É um grande comércio. Um grande comércio. Mas quando essa mulher, essa cidade caírem, esse sistema for jogado ao chão, como diz aqui o próprio Apocalipse, como diz em Apocalipse 18:8, por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. É o Senhor Deus que a julga, não somos nós. Nós estamos falando aqui, são fatos. Não tem nada contra as pessoas que estão lá, tem algo contra esse sistema, que foi originado na mente de Satanás. Tem pessoas que estão lá enganadas, são engano. São pessoas enganadas. Por isso a verdade está sendo dita. Sair dela enquanto é tempo. Porque assim como a presença de Ló em Sodoma não impediu o juízo, a presença de pessoas sinceras e que estão buscando nesse sistema não vai impedir que ele caia também não. Então o melhor a fazer é sair. Que é bom esclarecer que não é nada específico, né, de uma determinada, porque isso acontece em vários outros segmentos religiosos, inclusive no meio evangélico, né? Então assim, no meio evangélico, exato, vende a rosa que cura, né? É a arquinha da aliança. Então esse mercado Sincero me oferecendo mel tirado da colmeia onde João Batista pegava o mel dele. Pois é. Então, assim, é só para as pessoas serem esclarecidas que não é só... Pois é, que nós não estamos falando especificamente de um segmento de religião, não. Todos que fazem esse mercado, né? A palavra de Deus está falando de todo... Não mercadeja a minha palavra. Mercadeja a palavra de Deus. É interessante porque quando isso deixar bem claro aqui, pois está ao vivo, não é contra uma determinada religião ou outra, mas sim todo esse grupo de pessoas que falam em nome de Deus para ganhar benefício próprio, né, materiais. E muitas igrejas que professam o nome de Jesus, mas Jesus está
do lado de fora, tentando entrar, batendo para entrar. Essas igrejas professas e que nós não podemos julgar, mas estão mais olhando para o estômago de si própria do que outra coisa, vão ficar na tribulação e vão unir a essa grande meretriz imediatamente. Então, não é aquele grande homem que está liderando o mundo lá no tal lugar assim, que é o grande líder que gerou a paz mundial. Então, realmente nós vamos unir a esse grupo aqui que estamos falando em nome de Deus. E aí que vai vir a grande destruição. Não, esses professos que não vão ter dificuldade de unir essa grande meretriz pelo fato de que o coração deles está mais no estômago do que... Não são os nascidos de novo, é o cristianismo professo. Isso envolve o protestante, o luterano, o católico, o batista. Professa. É o professo. Sim. Sim, eu conheço. Mas esse sistema vai cair. E uma vez que a falsificação, que é a prostituta, que é essa mulher, que é essa cidade, sai de cena, uma vez que a prostituta sai de cena, que ela vai ser consumida, devastada, né? Como é que fala aqui, ó? Os 10:6, Apocalipse 17:16, que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Ou seja, vão se apossar do seu inventário, né? Então, uma vez que a falsificação, que a prostituta sai de cena, aí as atenções apocalípticas, aqui no Apocalipse 19:7, se voltam para aquela que verdadeiramente merece destaque. A legítima, não a falsificação. A legítima, não a prostituta. A legítima, quem? Quem? A noiva do Cordeiro, que é o nosso assunto de hoje. A gente já falou lá do vamos louvar, né? Não lembra? Até no verso 6. Aí no 7 diz o seguinte, vamos ler do 7 ao 10. Apocalipse 19, de 7 a 10, é o nosso assunto hoje. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as festas da boda, as festas da boda do Cordeiro, cuja esposa não é noiva. Os irmãos se lembram que lá nas epístolas, Paulo, ele era um trabalhador incansável, que ele queria apresentar a igreja como uma noiva imaculada a Cristo. Cristo mesmo vai se apresentar uma noiva pura, virgem de casa. Ou seja, nas epístolas nós vemos esse grupo de irmãos que compõem esse corpo atemporal e ageográfico e místico, formado pelos nascidos de novo desde o dia de Pentecostes, e que vão se reunir até o dia do toque da trombeta, o grito do Senhor e o chamado do arcanjo lá no arrebatamento, compondo uma esposa para o Cordeiro. Nas epístolas ela é vista como uma noiva, mas hoje nós vamos ver a analogia do casamento judaico, que ela já é chamada de a esposa. São chegadas as festas da boda do Cordeiro, cuja esposa a si mesma, lumicolo, a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve: felizérrimos aqueles que são chamados à festa da ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. O João ficou tão de cara, né? Ficou tão embasbacado, tão estupefactum,
João vendo isso tudo, o pastor falando. Pois é, ele nem segurou a onda aqui, ó. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Não, é um anjo. Um anjo. Não. Esse pessoal aí não sabe nada. Desembola tudo. Então, a falsa saiu de cena. Foi devastada, despojada, foi detonada pela besta e seus seis. A cidade foi queimada. O sistema caiu. Aí, eis que surge ela. Aquela da qual a prostituta era uma contrafação. Eis que surge ela, desfilando na passarela celestial. Esposa do Cordeiro! Linda. E por que ela está no centro das atenções? Porque ela está naquele que é o centro. Quem é o centro? Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O objetivo das escrituras é falar de Jesus Cristo. Tudo que as escrituras, tudo que a profecia, tudo que esse livro quer é revelar Jesus Cristo. O nome desse livro se chama Revelação de Jesus Cristo. Não é? Descortinamento, apocalipsiação, zelimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo revelado, Jesus Cristo sendo exaltado. Ele é que passou o aperreio, ele é que bebeu o cálice da morte, ele é que foi afastado de Deus, ele é que morreu e ressuscitou, ele é que sangrou sangue lá no Getsemane, ele é que suportou, bebeu vinagre, suportou a cruz, suportou a vergonha. E olha que não é qualquer um não, é o próprio Deus Todo-Poderoso que desceu lá do trono e veio aqui passar esse vergonha, pagar esse mico a nosso favor. Os anjos devem ter ficado assim, boquiabertos. Nossa, o que se assenta no trono nessa condição? Sendo esbofeteado, sendo cuspido. Sim. Cadê? Por eles mesmos. Então, a igreja se apresenta. Né? Ela a si mesma se ataviou. E, oi. Uma curiosidade minha. Os reis agora, né, que estão lá bebendo do cálice, né? Como é que você falou? Do cálice da prostituição, né? Essas coisas que estão acontecendo. Estão bebendo do cálice da feitiçaria, da prostituição, da prostituta. Isso está acontecendo nos nossos olhos aí, tá? Aí vai chegar um momento que eles vão odiá-la. Mas vão odiá-la. Essa prostituta em específico ou aquela que vai unificar? A grande meretriz que vai estar unificada. Enfim, né? Vai chegar um momento que vai tudo ficar unido, né? Para ficar tudo na paz, ninguém mexer com ninguém e tal, pá. Não é aquilo lá? Eles vão se voltar contra essa aí? Ou contra essa grande? Ah, tá. Que vai estar sendo liderada por essa recém-cabeçada. Na realidade, na primeira metade da tribulação, vai ter uma grande igreja mundial que vai reunir todas essas igrejas, inclusive essa maior zona aí. Mas ela, ecumenicamente, vai estar unida a todas as outras cristãs nominais. Satanás. Satanás vai pôr todo mundo numa panela só. Aí os irmãos devem ter percebido. Porque isso aí a gente falou nas semanas passadas. Porque não vai ficar incompatível a pregação dessa igreja mundial com a pretensão do anticristo, porque o anticristo ele quer ser o único objeto de adoração.
E essa igreja, ela prega a multiplicidade idolátrica. Né? Tem o que cuida das causas impossíveis, o que cuida do casamento, o que cuida dos olhos, o que cuida dos caminhoneiros, o que cuida da televisão. Só tá claro, entendeu? Então tem bonequinho para todo mundo. Mas isso vai entrar em conflito com as pretensões do anticristo, e ele manda os capanga dela eliminar essa garota aí, mesmo porque é muito conveniente, porque o inventário dela é grande. Então é essa daí. Mas quando essa sai de cena, a noiva entra em cena. Aí, que evento que você está falando? Não, no final da tribulação. Nós estamos Pois é, eu tenho que saber o que você está perguntando, porque bodas envolve 3 aspectos. O casamento é lá em cima. Nós vamos explicar o casamento agora. O casamento é o seguinte. Mais uma vez percebe-se, de acordo com os costumes orientais, porque o casamento oriental é diferente do casamento ocidental. Né? Cada cultura tem sua forma de celebrar esse evento. Esse livro foi escrito por um judeu, assim como a maioria dos livros da Bíblia, na ótica do costume oriental. Mesmo que quem está casando aqui é um judeu, Jesus Cristo. Ele mesmo falou, a salvação vem dos judeus. Eu sou um deles. O judeu máximo, né? É o judeu com J maiúsculo. Então, de acordo com os costumes matrimoniais orientais, o judaico, o casamento judaico, ele era composto de 3 etapas. Agora você vai entender, isso que você já estava quase me perguntando. Etapa número 1. Não. Um contrato era confirmado ou estabelecido pelos pais da noiva e do noivo. Muitas vezes eles eram ainda crianças. Não necessariamente, mas muitas vezes acontecia. E nesse contrato que era firmado pelos pais, dos nubentes, não é assim que fala, Elaine? Pelos pais dos nubentes, aqueles que vão se casar, assim que esse contrato era firmado pelos responsáveis, pelos nubentes, muitas vezes ainda de menor, eles já eram considerados casados. Essa era a situação do José e da Maria. Eles nunca nem tinham morado junto, nunca tinham ficado. Provavelmente os dois eram BV. Nunca. Boca Virgem. Eles ainda nem. Um morava num lado, o outro morava no outro. Mas eles já estavam desposados. O contrato que os unia já estava estabelecido. Então, uma vez que esse contrato é estabelecido, e tem cláusulas, e tem multas, e tem regras, ele não pode ser mais de outra, e ela não pode ser mais de outro. Aí ela vai e me aparece grávida. Aí o rapaz, o José, achou que tinha havido quebra de contrato, vamos colocar dessa forma. Porém, o anjo apareceu para ele e falou, não fica preocupado não, que a sua noiva não rompeu o contrato. O que está acontecendo aqui é outra história. E ele, como vivia pela fé, acreditou, né, que tem que ser pela fé. Não, ela está grávida do Espírito Santo, foi Deus. Mas nesse caso era verdade. Nesse caso. Então, o contrato... Porque existe fraudes. Existe fraudes. O contrato, ele era firmado pelos responsáveis, pelos nubentes. A partir daquele momento, eles já eram considerados legalmente casados, ainda que não havia se consumado nada. E nesta ocasião, era dado um penhor ou um dote por parte do pai do noivo. Sim, já dava o dote. Senão, fazemos qualquer negócio, né? Muitas vezes podia ser parcelado, uma parte agora, outra lá no dia da consumação. Isso aí havia flexibilidade. Mas a questão é que o pai do noivo tinha que dar um dote ao
pai da noiva. Etapa 2. Vai guardando esses detalhes, hein? Que é o penhor. A gente sabe qual que é o nosso penhor. E daqui a pouco nós vamos fazer a comparação com a situação de Cristo e da igreja. Isso aqui nós estamos falando do costume judaico. Etapa 2. Mais tarde, quando o casal, os nubentes, alcançavam a idade adequada, aí acontecia uma cerimônia pública, na qual o noivo saía de sua casa, acompanhado de seus amigos, iam até a casa da noiva buscá-la, donde ele a levava, escoltado pelos amigos, até a sua própria casa. Aí respondendo o pastor Geraldo, mas quando é que casou? Uma vez na casa do noivo, nesse momento, a garota está em casa. Aí vem aquela bagunça oriental que um monte de gente já viu lá naqueles casamentos árabes, aquela festa toda. O noivo ia lá todo alegrão, vou lá buscar minha mulher, né? Ia até a casa da noiva, a recebia, escoltado pelos amigos, ele levava para sua casa. No momento em que o pé da noiva fazia isso aqui, ó, pim, pisava no limiar da porta da casa do noivo, nesse momento ela já passava a ser chamada esposa. Imediatamente. Se ela pisou no limiar da porta da casa do noivo, ela deixa de ser noiva do noivo, ela deixa de ser noiva e passa a ser já considerada esposa. No momento que ela entra na casa do noivo, ela se torna esposa. Sim, exatamente. É o casamento. É o casamento. Aí vinha uma terceira etapa, que podia, muitas vezes acontecia no próprio dia, algumas vezes se marcava para uma outra data, uma segunda data importante. Muitas vezes esse buscar da noiva era numa data importante para uma família, e a boda propriamente dita, que é o que eu li aqui várias vezes, o irmão deve ter perseguido, é chegada a festa das bodas do cordeiro. Muitas vezes essa outra festa ela já era de acordo com a data importante para outra família. Muitas vezes as duas famílias concordavam, não, no dia do resgate da noiva, de buscar a noiva, dela entrar na casa do noivo, já vai na sequência, já celebra as bodas também. No caso da igreja, então vamos lá, terceira etapa. Lá na sua casa, ou num lugar que a família do noivo e o noivo estabelecessem, lá na sua casa o casamento se consumava. Uma vez que o casamento está consumado, você já sabe o que a gente está falando, aí, num lugar já previamente determinado pelo noivo ou pela família do noivo, marcava-se uma grande ceia de casamento. Um rangão. Um rangão. Para o qual muitos convidados eram chamados. Quando você lê João 2, de 1 a 12, as bodas de Caná, eram numa dessas aí que Jesus entrou. Lembra lá? Onde ele transformou água em vinho? O que estava rolando não era a primeira etapa, não era a segunda etapa, era a terceira etapa. Um rapaz já tinha sido prometido por uma noiva, que já tinha buscado essa noiva numa ocasião anterior. Nesse dia aqui estava celebrando a terceira etapa do seu casamento, que é o festão, que é a celebração, que são as bodas. A palavra boda no grego significa refeição principal. Normalmente era feita no horário. Se fosse nos Estados Unidos seria de manhã, que é o breakfast. Se fosse aqui no Brasil seria na hora do almoço. No Oriente era mais ou menos de tardinha. Entendeu? Lá pela tardinha se marcava um grande breakfastão, ceião, rangão, almoção, onde os noivos receberão os cumprimentos, né? Não vem dos convites, e era o que acontecia. Então, agora trazendo para o simbolismo. Esse é o casamento judaico, é assim, dessa forma que ele acontece. O simbolismo do casamento é muito bem cumprido na relação de Cristo com a sua igreja. O contrato é confirmado no momento em que cada membro do corpo é regenerado, o novo nascimento. No momento que você nasce de novo, você é um contratado. Você é considerado alguém que já não é mais seu.
Não tem o marido poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a sua esposa. Não tem esposa poder sobre o seu marido. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele, assim como aquele que se une à sua esposa se torna uma só carne. E tem N passagens explicando isso. A partir do momento em que você nasce de novo, você já não é seu mais. Acaso tomaria eu os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Tem N textos. Paulo, porque me persegue? Ou seja, você agora é um com o Senhor. Você somos do Senhor. Ou seja, a partir do momento que você fala assim, eu entendi o que a palavra está dizendo, pela fé eu recebo, eu quero Jesus Cristo como meu Senhor. Nesse momento você já não é seu mais, você agora já pertence ao outro, você está comprometido, você está pactuado, você está contratado, você agora já está prometido para o noivo. Só falta ele vir te buscar. Cristo vem me buscar, lá, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Conhece essa? Eu tô indo pra deixa eu ver, 81. Tô indo pra 32 anos de desposado. Tô aguardando aí meu noivo aí. Ó, o contrato é consumado no momento em que cada membro do corpo é regenerado. Ocasião na qual é dado o penhor do Espírito Santo. É o dote. Todo nascido de novo é unido a Cristo em um casamento legal. Etapa 2. Quando Cristo vier para a sua igreja, no arrebatamento, a segunda fase do casamento é cumprida, ou seja, o noivo vai buscar a sua noiva. Eu já até falei sobre isso em outras circunstâncias. Aquela palavra que é traduzida em Tessalonicenses, para o encontro com o Senhor nos ares, lembra? É a mesma palavra que está lá em Atos, quando os crentes de Roma saíram e encontraram com Paulo lá fora da cidade e retornaram para dentro de Roma. Cristo sai da sua casa, vem busca a noiva na casa daqui e volta para sua casa. No momento em que nós adentrarmos os portões celestiais, depois de Andrômeda, depois de Órion, né? A partir do momento que você pisar, é para lá das galáxias, lá no Tríton Urano. A partir do momento que você entrar no Tríton Urano, não é noiva mais, é esposa. Então, aqui em Apocalipse 19, 7 em diante, até mais lá para frente, seguiam nos exércitos que há no céu, a igreja já está casada com Cristo há 7 anos. Entre a segunda etapa, que é o noivo vir buscar a sua noiva, para levar para sua própria casa, até o momento em que a noiva aparece para o planeta inteirinho, a passarela, eu estava cantando aqui agora mesmo, juntamente com Cristo, 7 anos se passaram. Cristo buscou a sua noiva antes da tribulação. Depois da tribulação, ele vem para isso que agora eles estão anunciando. Em seguida, o noivo traz a sua noiva para casa. E uma grande festa de casamento com muitos amigos e convidados. As bodas é dada na inauguração do milênio. Por que ele deixou para celebrar essa festa? Só 7 anos depois de já ter buscado a sua noiva na casa dela e trazido para sua própria casa e já ser considerado esposo dela. Porque ele vai deixar isso para uma ocasião especial. Entre a segunda etapa do casamento, que é buscar a noiva em casa, e a terceira etapa do casamento, que é celebrar o grande festão, ele ainda tem uma faxina para fazer, um ministério a cumprir, que é o ministério judicial. Que é isso que a gente está estudando aqui desde o dia 2 de fevereiro do ano passado. Cristo vestido para julgar. Não está lá em Apocalipse 1? As coisas que o João viu? Pés como bronze polido, aquecido na grande fornalha. Olhos como chama de fogo. Da boca saindo uma afiada espada de 2 gumes. Cabelo como uma lã, blá, 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 blá. Ali Cristo estava vestido para julgar. E o livro de Apocalipse, desde o capítulo 2, nós estamos vendo até hoje, aqui já tem mais de um ano. Está indo para 14 meses agora, dia 2 de abril, que ele está julgando a igreja, que ele está julgando as nações, que ele está julgando Israel,
E o grande julgamento do falso Messias, da falsa Trindade, vai acontecer aqui em Apocalipse 19. E nós vamos ver que interessantíssimo, que Apocalipse 19 ecoa aquilo que foi dito em Apocalipse 1. Cristo continua vestido para julgar. Ele se apresenta como grande juiz. Ele vem e ele aparece nos céus para cumprir uma dupla finalidade: julgar e reinar. Sim, sim. Todo olho verá. Eis que vem com as nuvens. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Sim. O livro de Apocalipse é um grande zoom. É 1:8 mais especificamente, né? É 1:8. Não, é o 7, ó. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra... Sim, é uma revelação. É uma apocalipseação. Então, o que está sendo anunciado aqui em Apocalipse 19:8, não, 19:7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as festas das bodas do Cordeiro, ou seja, a terceira etapa do casamento do Cordeiro com a sua noiva vai acontecer. Ele está aguardando esse momento de celebração para um momento em que ele vai também ser empossado como rei, que ele vai ser coroado como grande rei de Israel. Todos os seus amigos vão ser ressuscitados. Abraão vai estar lá com aquele pernão de cordeiro na boca, o Isaac, o Jacó, a Lia, a Raquel, o Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Isacar, Zebulon, o Gideão, o Davi, o João, Moisés, o Arão, o João Batista, o Zacarias, o Malaquias, o Osés, o Amós, o Obadias, a Ruth, a Esther. Não se perde salvação. Entendeu? Você não tem, você tem. Não tem os dons, uns bobão. Os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Então, o que está sendo anunciado é isso. Oba! Chegou a hora do rango. A mesa vai ser posta. O milênio vai ser inaugurado. O reino de Cristo vai ser inaugurado. Ele vai ser empossado. Não é bem a palavra empossado. Empossado como rei. Acho que tem outro nome. Entronizado. Entronizado. Jesus Cristo vai ser entronizado. Ele vai assumir, né, como rei de Israel. E a noiva lá do lado. E a esposa, quer dizer, que ainda não são noivos, não é mal do hábito. E a esposa lá do lado. Senhora Jesuína de Nazaré. Nós lá do lado dele, lá, ó, tomando vinho e comendo churrasco de carne gorda. Ô, trem bom. Então, mas aí é uma pergunta, uma curiosidade minha aqui, que veio aqui agora. Mas Deus vai ter duas esposas? Porque Israel não é considerado esposa, e aí como é que fica a situação? Mas não teve uma vez que você falou aqui, eu te perguntei uma vez, você falou que quando nós chegarmos lá no céu, a gente vai procurar o Espírito Santo, não vai ver ele está em Jesus. Vai procurar o Pai, a gente não vai ver ele, toda a plenitude divina está em Jesus. Então, mas aí como fica essa separação? No caso de esposa de Deus e esposa do Filho. No caso de Israel e... Existe individualidade, são pessoas. Pastor Geraldo e Elaine são um, mas eles são indivíduos separados. Sim. Que fala que
assim, que aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude divina. Toda a plenitude divina. Não quer dizer que o pai deixou de existir, entendeu? São indivíduos separados. Sua esposa está lá nos versos 7 e 8, né? Sua esposa se aprontou. Foi dado que se vestisse de linho fino, puro e branco. O linho fino são as obras de justiça dos santos. Viu, Elaine? Prestando atenção? O linho fino são as obras de justiça dos santos. Observe que obras está no plural. Está no plural aí. A esposa se aprontou. Isso quer dizer que ela se aprontou-se a si mesma. Não foi outro que a aprontou-lhe. Ela se aprontou-se. Ela o fez de moto próprio. Né? Que se vestisse... Não. Que se... Não. Que se vestisse de linho fino. Não, lógico que foi pelo poder do Espírito. Sim, claro. Obras está no plural. A referência... Não, eu tô... Daqui a pouco eles vão pôr um bilhetinho amarelo ali. Tá aqui, ó. Tá aqui no plural aqui, ó. Porque o linho infinito são as obras ou os atos de justiça dos santos. É a mesma coisa no grego, atos ou obras. Você não está lendo aí, sua Bíblia aí? Apocalipse 19, 8, tem aí na sua Bíblia? Sim, atos. Está no plural, não é um ato só. Não é uma obra só, está no plural. Pois é. Sim, nós vamos citar agora. A referência, Apocalipse 19, 8. A referência não é a justificação pela fé, a obra consumada, mas sim a justiça que é forjada na vida dos santos, que compõem a esposa do Cordeiro. A justiça somada e acumulada ao longo de uma vida de obediência. As obras preparadas de antemão para que andássemos nelas. Você acabou de citar. Efésios 2:10, não é isso? São essas obras aí que estão sendo citadas. Aquelas obras que foram galardoadas no Bimá, no tribunal de Cristo. Aquelas obras de ouro, aquelas obras de prata, aquelas obras de esmeralda, de carbúnculo, de safira, de topázio, de pedras preciosas. A justificação é uma obra de Deus para o crente. As obras de justiça é uma obra de Deus pelos crentes, através dos crentes, os crentes, entendeu? O vestido de linho fino é uma parte da recompensa dada no Bimá, o tribunal de Cristo, para aquelas obras praticadas pelo nascido de novo em obediência e santidade ao Senhor, aqui visto coletivamente na esposa do Cordeiro. Nós já estamos cansados de saber que os tecidos nas Escrituras simbolizam justiça. Não sabemos disso, Elaine? Tecidos nas Escrituras simbolizam justiça. Sendo que os tecidos, as vestes, elas podem ter uma conotação má, eticamente má, que é a justiça própria. Por exemplo, as folhas de filgueiras que Adão e Eva vestiram é justiça própria, é obra humana. Isaías 64, 6. As nossas obras são como trapos de imundícia. Lembra? A gente já falou sobre isso. Já Isaías 61, 10 fala de vestes de salvação, apontando para Cristo e sua obra consumada. Aí a gente vê isso também em 2 Coríntios 5, 21, Jó 29, 14, Isaías 11, 5, Isaías 59, 17, e vai. Isso tem no Scofield, quem tem Scofield é só estudar isso lá na Scofield.
Então, o próprio Jesus Cristo, quando você estuda, isso nós estudamos esses dias mesmo lá na comunidade, lá na Gararu, agora em 1982, ou 3, ou 6, ou 9, sei lá. Quando nós estudávamos o livro de Levítico, conjugado com o livro de Êxodo, o tabernáculo, ele prefigura, ele tipifica, ele antecipa Jesus Cristo, seu caráter e suas obras. E o tabernáculo, ele era coberto por uma sequência de cobertas. Uma cobertinha branca, feita de lã de carneiro, simboliza a santidade e a pureza de Cristo. Uma cobertinha vermelha, simbolizava o sacrifício expiatório tetelestado por Cristo. Uma cobertinha multicolorida de magenta, azul e branco e vermelho, que é uma mistura do sacrifício de Cristo com a sua pureza, com a sua celestialidade, a sua glória e com a sua realeza. E por aí vai. E quando você estuda, isso não é nem o nosso assunto, mas só citando, estuda um pouco mais aprofundadamente, você observa que os tecidos que compunham aquelas cobertas, que integravam o tabernáculo, que tipificavam a Cristo, eles eram feitos de tecidos crus, tecidos não cardados, não penteados, não elaborados, mas os tecidos feitos do jeito que veio, bruto. Exatamente. O bruto lá, o não cardado. Porque era Cristo na sua humanidade. Exatamente. E o linho, nas escrituras, pega aí uma concordância e estude, né? Ele é símbolo de justiça. A Bíblia tem vários. A palmeira é símbolo de justiça. Né? Sadica tamaífra, né? Como a palmeira florescerá hoje. Não é o Palmeiras, não é o Verdão, não é a palmeira. Então, existe uma dilatação hermenêutica nos simbolismos, muitas vezes. O Espírito Santo tem N símbolos, a água simboliza N coisas e por aí vai. O linho, dentre outras coisas, ele simboliza a justiça. Então, quando você lê aqui que ela se vestiu de linho fino, se é linho, está falando de justiça. Se está falando de justiça, está falando de obras de justiça. Porque é um tecido. Se é um tecido, são obras. Não é uma obra negativa, porque não é de filgueira, nem é trapo de imundícia, mas também não é a obra consumada. Porque o pano de Cristo, o pano que compõe Cristo, ele é cru. Ele é não trabalhado, não cardado. Ele é fino. Se ele é fino, significa que ele foi trabalhado. Aqui nós estamos falando do vestido da noiva. O de Cristo é cru, é não trabalhado, é do jeito que veio. Não é alvejado, ele na sua humanidade em favor do homem. É in natura. Ele na sua humanidade em favor do homem. Já essas obras aqui, em contraste com a obra consumada, que é a justificação pela fé, que é tipificada por N passagens, Isaías 61, etc, 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 que é o manto de justiça, aqui está falando de um tecido fino. Aquele que Salim chama lá no cantinho da loja para mostrar para Isaac. Vamos fazer negócio. Né? É aquele tecido bacana, aquela viscose, aquela seda, aquele linho. É um tecido trabalhado. Porque o grande, até lembrando, não sei nem porquê, o grande problema dos irmãos de José, que sentiram inveja dele, é porque as roupas naquela época não tinha muito requinte, não. Matou o bicho, arrancou o couro e põe no corpo. É aquela coisa in natura. A túnica que Jacó deu para José, que era filha da esposa favorita dele, que era a Raquel, o filho único que ele amava mais do que todos os outros, como está lá em próprio gênero, era uma túnica trabalhada, era uma túnica multicolorida. Porque para você colorir uma coisa de vermelho, você tinha que ir lá nos bichinhos que tem no mar lá, esmagar, extrair a anilina, né? Como é que chama aquele trem? O corante. Se fosse pó azul, já tinha que procurar a ostrinha que produzia o pozinho azul para misturar com não sei o que, para fazer a pigmentação. Então, para você fazer uma túnica trabalhada, você faz, mas era caro para a época.
Você não vai ali na Marisa, não sei aonde, e tem lá da cor que você quiser, quantos você quiser, de todo tamanho. E pra ela é até difícil achar. Entendeu? Então não é fácil assim. Antigamente pra você saía vestindo os faraós, vocês existiam. Por isso que fala, é símbolo de riqueza. Ela se veste de púrpura, ela se veste de escarlata. Isso é para poucos. Sim. Quanto mais elaborado, mais ostentação. E a noiva aqui, ela está vestida não é de um tecido qualquer. É linho, fino, finíssimo, puro, branquinho, bonitinho, trabalhado. É linho porque é um ato de justiça, porque o linho é símbolo da justiça. É fino porque ele foi trabalhado, foi uma obediência prestada ao Senhor pelo Espírito, em obediência. É puro porque foi desenvolvido, essa obra foi preparada de antemão, foi desenvolvida em obediência. E é branco porque foi desenvolvido em santidade. Entendeu? Aqui a noiva está vestida com o galardão, aquilo com a qual ela foi condecorada há 7 anos atrás, lá no Bimar. Aí agora ela... É a noiva que faz o próprio vestido de noiva, né? Antigamente tinha as avós, as tataravós, não tinha? Junto com a mãe, com as chicas e mães, ficava bordando. Isso até acontecia lá pro lado das suas terras também. Então, após o louvor do Senhor, né? Após o louvor do Senhor, aqui dos versos 1 a 6, o louvor triplo. Vamos, gente, louva mais! Né? E louvor aqui está no tempo... Teve, é porque você perdeu quinta passada. O verbo louvai aqui no verso 5 ou 6, né? 5. Dai louvores. Ele está no present continuous tense do grego, vamos dizer assim, que significa louvai continuamente. Louva, mas não para não. Não é para parar não. É porque os santos da tribulação louvaram, depois o pessoal da igreja louvou, aí saiu o anjo animador do auditório e falou assim, ô gente, agora é pra valer, isso aí serviu de ensaio. Vamos, present continuous tense, louvar continuamente. Aí foi um louvor assim que parecia